Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 26/6/2018. Estou aqui de volta, de novo, para estar passando mais uma palavra para vocês, irmãos. Me desculpa pela minha inconstância, mas vou tentar conseguir estar postando com mais frequência, tá? Então, o Senhor me passou uma palavra para eu estar passando para vocês hoje, que é aquela passagem que diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, essa é uma passagem longa, né, que todos nós conhecemos, em que Jesus explica que aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Ele fala dos lírios dos campos, ele fala dos pássaros e toda a natureza que Deus cuida, né? E que ele cuidaria de nós também. Eu estou resumindo, mas você sabe qual é a passagem. Para não ficar longo o texto, depois vocês leem. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente fica aflito com as coisas do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não toma posse dessas informações, né? Então, irmãos, muitas vezes a gente passa por necessidades e por várias situações e a gente se pergunta por quê, né? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo comigo, né? Será que Deus está me provando? Ele está me permitindo passar por essa situação por causa disso, por causa daquilo? Por que isso às vezes acontece, né? Tem uma passagem que Jesus fala: vós sofreis por ignorância. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente passa por coisas por ignorância nossa, por falta de discernimento da palavra. Então, irmãos, nos últimos tempos eu andei passando por algumas tribulações, não assim tribulações sérias, né, mas por situações que me fizeram entender algumas coisas, sabe? Quando eu era criança, eu passei por uma prova de necessidade com a minha família, que foi uma prova muito grande, né? Minha família passou necessidades, eles não são crentes, e mesmo assim passamos por grandes provas. E depois que eu me casei, que eu tive a minha autonomia, eu vivi sempre com essa sombra de que algo poderia acontecer, né? Porque aconteceu com a minha família, então por que não aconteceria comigo? E eu sempre tive aquele medo de perder as coisas que eu tinha, né? Assim, não tô falando assim de medo de perder coisas, bens materiais, mas eu tô falando assim de passar necessidade, de passar opressões e provações, né? Isso sempre foi um medo assim que me rondava. Mesmo o Senhor me abençoando muito e sempre suprindo as minhas necessidades, eu sempre tive esse temor. É bem verdade, irmãos, que o que aconteceu com a minha família teve a ver com questões legais, né? Legalidades espirituais, que aqui eu não vou entrar no mérito. Mas, voltando para a Bíblia, Jesus deixa bem claro que aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, todas as necessidades seriam supridas. É claro que Jesus não está falando que você vai ser milionário e vai ter uma mansão, um iate, um barco, não é isso que ele está falando. Ele está falando que são as necessidades, aquilo que a gente precisa para que a gente possa ter conforto, para que a gente possa viver, né, irmãos? Deus sabe do que a gente precisa antes mesmo da gente pedir, não é isso que está escrito? E essa, irmãos, é uma promessa, certo? Está escrito bem claramente, né? Vamos ler lá o trechinho para a gente deixar bem claro. Tá, vamos ler tudo para ficar bem esclarecido, né? Está escrito lá: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que havemos de vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, irmãos, desculpa. Nessa passagem, Jesus está explicando que o nosso Pai Celestial supre as nossas necessidades. Mas, muitas vezes, a gente fica pensando, poxa, fulano é um bom crente e está passando necessidade, ciclano também é um bom cristão. Na Bíblia está escrito que passaríamos aflições e muitos cristãos passaram por grandes situações, né? Isso realmente acontece, irmãos. Pode acontecer. Porém, o próprio Jesus fala, né, que muitas das coisas acontecem por ignorância. E existem duas situações que podem acontecer para que essa palavra não se cumpra, né? Primeiro, irmãos, a gente deve esquecer o Velho Testamento, porque Jesus trouxe uma nova aliança, um novo testamento. Então, o Novo Testamento anula o Antigo. E Jesus disse que ele trouxe uma nova lei. Então, vamos nos focar nas palavras de Jesus, que fica bem mais fácil, né? E muitas vezes, quando a pessoa passa por necessidade, por tribulação, muitas vezes é citado o Velho Testamento como referência, como justificativa para que aquilo seja normal. E realmente pode acontecer, mas fica mais fácil quando a gente se foca nas promessas de Jesus, porque ele nos garantiu que ele é o caminho, certo? Então, vamos nos concentrar aqui na palavra dele, que fica mais fácil. Então, tem duas situações que podem acontecer, irmãos, para que essa palavra não se cumpra. A situação número 1 é uma questão de legalidade espiritual. Então, se a pessoa tem alguma coisa que está mal resolvida espiritualmente, como, por exemplo, algum pecado, ou às vezes falta de perdão, ou qualquer coisa desse tipo, é uma legalidade espiritual que dá autoridade para Satanás tocar. E aí entra na passagem, na parte que fala do reino que não está sendo buscado em primeiro lugar, certo, irmãos? Mas eu não vou me focar nessa categoria, tá? Vamos imaginar a situação em que a pessoa ela é um cristão exemplar, que busca o reino de Deus em primeiro lugar, e mesmo assim a palavra não está se cumprindo, né? Como muitas vezes a gente vê cristãos excelentes que estão em situação de miséria e que tudo tem sido tirado deles. Então, essa é uma situação que a gente precisa entender. Então, irmãos, por que isso acontece, né? Porque isso não deveria acontecer se a palavra é bem clara, né? Jesus falou que aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então, assim, eu posso dizer por mim mesma, assim, não que eu seja perfeita, claro que não, mas eu vivo para Jesus, irmãos. Eu acordo pensando nele, eu durmo pensando nele, eu passo 24 horas por dia pensando em como eu posso ser útil para o Senhor. E não que eu seja eficiente em tudo, mas eu procuro fazer o meu melhor. E isso tem que ser o suficiente, né? Então, eu sempre vivia com essa sombra de que algo poderia acontecer, mesmo não tendo acontecido.
muitas vezes isso me angustiava. Mas a resposta para essa questão está na palavra confiar, confiança. Sabe, irmãos? A palavra ela não se cumpre se você não acredita nela, se você não confia nela, se você não toma ela como verdade na sua vida, como base. Porque é como chamar o Senhor de mentiroso, certo? Ele disse, mas a gente não acredita. Então, como a palavra pode realmente valer se a gente não confia, né, irmãos? Então, para mim, vou dar um exemplo pessoal. Eu vivia sempre com esse medo de alguma coisa acontecesse, né? O Senhor me abençoava muito, abençoa muito, né, irmãos? Me deu um trabalho muito bom, todas as minhas necessidades são supridas, eu não posso reclamar. Porém, sempre que alguma coisa não estava 100%, ou que alguma coisa caminhava para trás, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com vendas, né? Eu trabalho com sou artesã, né, irmãos? Então, assim, tem mês que vende mais, tem mês que vende menos. E para mim, sempre que as coisas não estavam em alta, né, sempre que às vezes tinha alguma baixa, alguma coisa, eu entrava em pânico, né? Eu já ficava imaginando, lembrava da minha família e já ficava imaginando perder aquilo que o Senhor tinha me dado. E isso me causava muita angústia, sabe, irmãos? E aí eu procurava correr atrás, eu clamava ao Senhor, pedia oração e tal, e as coisas acabavam dando certo e continuavam caminhando, mas sempre que acontecia alguma alteração, eu já me angustiava demais, né? Porque eu já passei por grandes necessidades e eu sei como é que é. E ainda mais agora que eu tenho filhas pequenas, então mãe sempre se angustia, né, irmãos? Ainda mais porque eu tenho amigos que passam por coisas difíceis e isso causa sofrimento na gente também. E aí, irmãos, quando as coisas às vezes não estavam 100%, eu já entrava em sofrimento. E eu falava para Deus, eu não aguento mais isso, né? Não aguento mais ficar aflita, né? A palavra está escrito que o Senhor nos acrescentaria tudo o que precisássemos, mas eu não conseguia acreditar em termos práticos, né? Eu cria na teoria, mas na prática eu ficava sempre com medo. Na Bíblia fala que aquele que teme não é perfeito no amor, né? Porque no amor não há temor. Então eu lembro de recentemente aconteceu a seguinte situação. Nós nos mudamos para um apartamento que graças a Deus o Senhor nos deu. E eu tinha pedido para o Senhor que eu queria um lugar um pouco maior para eu organizar mais as minhas coisas, porque tinha dificuldade de manter a casa organizada por falta de espaço. E o Senhor trouxe a gente para cá, que tem vários armários e tem um lugar para o meu ateliê, graças a Deus. E eu estava muito feliz, tô muito feliz. Porém, a gente se apertou naturalmente e o mês de março e o mês de junho foram meses fracos de venda. Parece assim que a coisa meio que as portas se fecharam, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas parecia que as coisas estavam muito paradas, né? E isso começou a me causar aflição, tanto que eu não conseguia nem aproveitar o lugar onde eu estava por angústia, né? Eu ficava imaginando coisas que poderiam dar errado. Eu me repreendia falando que eu não podia pensar dessa maneira, mas em termos práticos, os irmãos sabem como é que é, aquilo fica rodando em looping na cabeça da gente, né? Você tenta não pensar, mas aquilo volta e você fica pensando o que será que eu fiz de errado? Ou será que tem alguma coisa que eu posso melhorar? O que será que eu posso fazer? E você começa a entrar em desespero, né? Aí eu lembro que um dia eu tava andando na rua, que eu tava indo pra minha aula de balé, que eu faço aula de balé. E aquele dia eu tava muito aflita, com uma dor no peito. Assim, não tinha nada errado, grave acontecendo, mas dentro de mim estava aflição, né? E eu ficava pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que eu não consigo
encontrar a paz, né? Por que eu não consigo ter paz? A Bíblia fala tanto de paz, de confiar, etc, etc. Mas em termos práticos, se as coisas não estão em alta, eu tô sempre angustiada, né? E aí, de repente, irmãos, parece que deu um clique. Eu me lembrei de alguns sonhos que eu tive. Eu andei sonhando vários sonhos. E nesses sonhos, eu andava na rua, eu tinha nas mãos algum tipo de joia, né? E essa joia, eu tinha medo de que algum ladrão roubasse, né? Porque tinha valor. E eu pegava e guardava dentro da bolsa, ou largava em algum lugar, né? Sonhei que tinha outra pessoa comigo que fazia a mesma coisa. E várias vezes eu tive esse mesmo padrão de sonho. E eu não entendia o que isso significava. Um dia a minha mãe falou assim: as joias representam talentos espirituais. Vocês se lembram da parábola dos 10 talentos? Que o Senhor deu talentos, né, que são dinheiros para os seus servos. Né? Um foi lá, pegou e fez multiplicar e tal. E aquele que tinha um talento foi lá e enterrou. E eu me lembrei do sonho, né? Que quando eu guardava na bolsa, eu estava enterrando. Enterrando por quê? Por medo. Medo de ser roubado, medo de acontecer alguma coisa. Então, ficou claro para mim que eu estava enterrando um talento, né? Escondendo, enterrando um talento. E eu me perguntava que talento seria esse, né? Muitas vezes eu sempre pensei, irmãos, que talento fosse a mesma coisa que dom espiritual, né? Tipo, dom de discernimento, dom de línguas e tal. Pode até ser também, tá? Mas eu entendi que talento é uma coisa que antecede o dom, né? Que é uma coisa mais primitiva ainda, que está dentro de nós, que é aquela capacidade, aquele gatilho de fé. Talento é gatilho de fé, né? Foi isso que eu compreendi. E aí, irmãos, eu me lembrei de algumas situações em que eu resolvi confiar em Deus para uma determinada causa, mesmo não fazendo sentido, eu entreguei e abri mão das minhas angústias, porque confiar é a mesma coisa que entregar, né? Abrir mão, né, irmãos? Abrir mão de tentar ter controle da situação. Isso era algo que eu já tinha tido experiência uma vez ou outra, mas não tinha dado continuidade a isso, né? Porque muitas vezes a gente não abre mão de parar de sentir angústia, porque a gente quer ficar remoendo aquilo, porque a gente está preocupado. Então você quer ficar trazendo à tona aquele assunto e fazendo ele rodar na sua mente. E isso é falta de confiança, né, irmãos? Então, eu também veio na minha mente a passagem que Jesus fala, né? O meu fardo é leve. E eu fiquei me perguntando o que seria esse fardo leve, né? E aí eu entendi, irmãos, que o fardo leve são as nossas pequenas obrigações, né? No caso aqui do meu trabalho, qual que são as minhas obrigações? Ser uma boa profissional, atender bem os meus clientes, estar orando pelo meu trabalho. Mas é só isso, irmãos. Não tem mais nada que eu possa fazer, sabe? O resto é com Deus. Esse é o meu fardo leve. Porque é leve, né? Não é uma coisa pesada. E aí, naquele momento, irmãos, no meio da rua, eu decidi que eu ia tomar o passo de confiar. Eu falei para o Senhor que eu iria confiar nele. Eu iria deixar que ele fizesse a parte dele da forma como ele entendesse que deveria ser feito, me baseando na palavra que está escrito que Deus cuidaria de nós. Sabe, irmãos, Deus é bom. A gente precisa ter essa palavra na nossa mente. Deus é bom. Quando a gente duvida disso, a gente não consegue confiar, porque a gente fica imaginando que ele vai querer algo ruim pra gente. Mas Deus, ele nunca quer algo ruim, ele sempre quer o nosso bem, né? Deus é como um pai, ele não quer ver o seu filho sofrer, né? Ele quer ver o seu filho bem. Eu sou mãe, eu sei. A gente não quer que o nosso filho sofra.
Porém, às vezes acontece, né, situações que fogem do nosso controle e a gente procura usar aquela situação para ensinar o filho da gente alguma coisa. Então, Deus também faz isso, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Então, você está passando por uma situação, uma tribulação, Deus vai usar aquilo para te amadurecer, para que você não precise passar por aquilo novamente. O objetivo é esse, irmãos. Que a gente tenha paz, que a gente tenha tranquilidade, sabe, irmãos? Vão acontecer novas situações, vão acontecer provações, vão acontecer, mas o objetivo não é que a gente sofra. Deus quer que a gente tenha vida em abundância, certo? Então, o que eu fiz? Naquele momento, eu decidi entregar, abrir mão de tentar resolver a situação, de tentar entender. Eu falei para o Senhor, eu vou fazer só a minha parte. Vou carregar apenas o meu fardo, que é leve. Vou voltar para casa, vou colocar os anúncios lá que eu coloco na internet, vou procurar fazer aquilo que as entregas que eu tenho que fazer e responder os e-mails e tal, tá em oração, e não vou mais pensar nisso, não vou mais me angustiar. Foi uma decisão racional, irmãos. Eu não estava sentindo grandes alegrias naquele momento, mas eu decidi racionalmente. E é engraçado que quando eu entreguei pro Senhor, parece que saiu algo de mim, assim, um peso, sabe? Eu não sei explicar para os irmãos, mas foi algo sobrenatural. E eu decidi que eu ia curtir a viagem ali. Eu estava indo para fazer a minha aula, eu tinha outras coisas para fazer. Falei, não, eu vou aproveitar, eu vou curtir, eu vou olhar a paisagem e eu vou ter paz, né, irmãos? Essa é a paz de Deus, a paz de Cristo. Porque muitas vezes a gente perde a nossa vida nos angustiando, sabe? E mesmo que as coisas deem aparentemente errado, eu tenho que confiar que Deus é bom e que se alguma coisa deu para trás é porque Deus vai trazer algo melhor, tá? Eu não tô falando de prosperidade, de riqueza material, de coisas assim, irmãos. Estou falando assim das nossas necessidades básicas, né? Para que a gente possa ter tranquilidade, né? E também tomei a decisão de que eu ia buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como nunca. Assim, não que eu seja perfeita, irmãos, mas eu procuro fazer o melhor possível. E me focar em pregar o evangelho, em fazer tudo para o reino de Deus, sem me preocupar com essa parte. Estão entendendo? E aí, irmãos, passou uns dias, saiu uma venda ótima, graças a Deus, que já resolveu uma parte do problema. E eu vi que realmente a gente não precisa se preocupar. Talvez você já esteja inserido dentro de uma situação de provação, de necessidade, né? Que no meu caso não chegou a acontecer, mas de repente para você já aconteceu, mas não é tarde demais. Você pode confiar no Senhor, sabe? A gente tem que tomar posse da palavra, do que está escrito, né? Porque é uma promessa, irmãos. Tem que dar certo, certo? É claro que você precisa se autoanalisar para ver se não existe uma legalidade espiritual, que aí já é outra questão, né? Que é um pouco mais complicado, né? De repente a pessoa quer que Deus abençoe, mas ela está sendo injusta com o irmão, não perdoa, sei lá, ou tá cometendo algum pecado grave. Não adianta, né, irmãos? Deus não vai abençoar uma pessoa nessa situação, nessas condições. E aí sim, a tribulação, ela é da vontade de Deus, né? Deus permite para que essa pessoa seja quebrantada, para que ela possa mudar. Então, pode acontecer, né? Mas se você é uma pessoa que não tem um problema de legalidade, se você tem compromisso com Deus, irmãos, você não necessariamente precisa padecer necessidade, sabe? Porque é uma promessa de Cristo, né, irmãos? Eu espero que essa palavra tenha sido edificante para você, que te ajude em alguma coisa. E era isso que o Senhor pediu para eu falar. E até o próximo vídeo.